Fala aí, galera, aqui é o Jorge, canal Livro Secreto. Vamos a mais uma Graphic Secret, dessa vez Hanks, tá? Do Stefano Tamburini e do Tanino Liberatori. Hanks, que é esse personagem que você está vendo aqui, que no começo se chamava Hank Xerox, aí os autores receberam um processo da Xerox, tiveram que mudar o nome, virou Hank Xerox, e depois virou só Hanks, tá? Para evitar problemas judiciais. Ele é um Android, tem bastante texto de apoio bem interessante para situar a história aqui no contexto histórico que ela foi criada. Então, ele é um personagem que começou na revista Cannibale, tá? Em preto e branco. Então você tem a fase preto e branco, que durou de 1978 até 1983. Ele é um personagem extremamente violento. Tem até que ver o que eu posso mostrar, o que eu não posso mostrar aqui, porque é bem pesada a história, tá? A história tem muita violência, tem muito sexo, tem uso de drogas, tem pornografia infantil, tem de tudo nessa história aqui, gente. E ela foi feita assim mesmo, tá? Ela foi feita num período de contracultura e ela foi feita como uma sátira à sociedade da época, a sociedade consumista, a sociedade que sexualizava o infantil, tudo. Só que ela perdeu muito do contexto em que ela estava inserido. Então, para o leitor de hoje, ela fica meio fora de contexto, fica simplesmente uma história violenta e com pornográfica, com muito sexo, com coisas politicamente completamente incorretas, tá? Aí depois de 1980, ela começa a ser feita também colorida, já na revista Frigidaire, tá? Outra revista também, o traço passa a ser mais colorido, a pegada continua mais ou menos a mesma, com pouca diferença, né? Fica mais bonita, colorida e tudo, mas continua com a mesma pegada de violência, pornografia, essas coisas todas, tá? Tem que olhar aqui antes de mostrar, porque qualquer página que mostrar vai ter violência no mínimo, tá? Tem cenas de nudez, cenas de sexo explícito, tem de tudo nessa história aqui, tá? E continua com essa pegada, muda um pouquinho, porque o contexto histórico mudou um pouquinho, mas continua nessa mesma linha do exagero para criticar a situação. Ela foi feita assim, você exacerba uma situação para que esse exagero ele se torne a crítica social. Se você não tem um contexto, você vai ler isso aqui e fala assim, pô, o cara é doido, cara. Olha a cabeça desse cara, esse cara é pervertido, não é possível. Tá? Ele existia um contexto histórico. Então, não é uma revista para qualquer um. Tem uma história? Até existe uma história aqui, mas é o que menos importa, que seria o Android, ele é apaixonado pela Lubina, que no começo da história tem 12 anos, você já vê da onde parte a história, tá? E que foi a gato sapato dele, ela não é santa não, não é uma menininha inocente não, ela é da pá virada assim, usa droga, faz o que quer, sai com qualquer um, entendeu? Uma pré-adolescente, vai dos 12 aos 15 anos, mais ou menos a idade da Lubina, tá? E assim, é numa sociedade distópica, uma Roma distópica, totalmente autoritária e tudo, e que os dois são extremamente violentos em níveis, os níveis são todos dominados por gangues, por pessoas poderosas de megacorporações, essas coisas normais de distopia. Mas assim, a história em si não vai muito além disso. É o Hank Xerox correndo atrás da Lubina, matando gente que encontra pelo caminho, e não sai disso. Não sai disso a história, tá? Ela foi feita, como eu falei, como uma crítica à sociedade italiana da época, que era muito conservadora, inclusive os partidos de esquerda na época, o PCI, né, o Partido Comunista Italiano, eram conservadores também, queriam manter o status quo. Em 77 teve um movimento estudantil muito grande na Itália que foi reprimido de forma bastante violenta pelos poderes estabelecidos, inclusive com o apoio do PCI, né, do Partido Comunista Italiano, para a repressão, para você ver a que ponto chegou as coisas.
tinha muito escândalo de pedofilia nessa época e tudo. Então ele resolveu fazer uma crítica social dentro dessa história aqui nas revistas, que eram revistas de contracultura da época, tanto a Cannibale quanto a Frigidaire, tá? Mas assim, perdeu o contexto. Então, se você vai ler isso aqui, para você não se escandalizar, coloque no contexto. Os textos de apoio aqui são muito bons, mas assim, é uma história muito pesada, não é para qualquer um, tá? E fora do contexto, aquilo que eu falei, vira uma história violenta, pornográfica, cheia de uso de drogas e sem nenhum sentido, no sentido de te passar uma mensagem. A mensagem é só a crítica pela crítica, tá? Então, se você quiser arriscar, tá aqui. Ela funciona muito mais como um resgate histórico para colecionadores ou para estudiosos de quadrinho do que propriamente um HQ que você vai ler como diversão, tá bom? Então fica aí a dica ou a não dica para vocês. Mas de qualquer maneira tá aqui, tá lida, tá? Eu lembrava algumas coisas que ela saiu aqui por volta de 1988 na revista Animal, mas não saiu inteira também, aqui tá completinha, tá? Mas fica aí para você. E aí você escreve aí o que você acha desses resgates dessas HQs que foram importantes na época, mas que hoje perderam muito do seu sentido. Tá? É um movimento que está acontecendo bastante hoje em dia de resgate histórico de HQs que foram importantes num período, mas que hoje em dia já não conversam com o público como conversavam antes. Tá? Vamos bater um papo aí, que esse é um assunto bem interessante. Tá? Então, se você acompanhou o vídeo até aqui, deixa aí aquele seu joinha, se inscreva no canal se não é inscrito ainda, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Fica todo mundo bem aí.